Olá, meu terceiro ano B, bom dia! Sejam todos bem-vindos na nossa aula de matemática de hoje, sexta-feira. E eu já vou pedir para que vocês peguem o livro e abram o livro na página 165. Hoje nós vamos ver na nossa aula de matemática dois temas complementares da terceira operação matemática, de multiplicação. Nós já vimos multiplicação com 3 fatores, nós já vimos multiplicação por 0, multiplicação por 10, por 2, por 3, por 4, e agora chegou o momento de a gente ver como se resolve uma multiplicação com 3 algarismos no multiplicando. E também a multiplicação com reserva. É um tema que nós já vimos em adição, já vimos em subtração e agora nós vamos ver em multiplicação, que é a multiplicação com reserva, quando nós precisamos pegar emprestado do nosso vizinho, da casinha ao lado. Então, tia Viviane vai pedir que vocês façam a leitura desses dois temas, que está na página 165 e 166. Multiplicação com 3 algarismos no multiplicando e multiplicação com reserva. E em seguida da leitura individual e reflexiva, nós voltaremos com os exemplos e com a discussão desse tema. Então, vai lá que tia Viviane está te esperando. E nós iniciamos a nossa resolução e nós iniciamos a nossa aula com um exemplo, com uma situação, problema, para que tia Viviane possa demonstrar como se resolve, como é que se aplica na matemática essa multiplicação com 3 algarismos no multiplicando e a multiplicação com reserva. E a situação, problema que existe no livro é a seguinte, nós vamos ler para que vocês possam se sentir mais seguros, tá bom? Pedro quer comprar uma bicicleta para cada um de seus 2 filhos. Cada bicicleta custa R$ 234. De quantos reais Pedro precisará para comprar as 2 bicicletas? Nós estamos aqui já com o exemplo montado, tá certo? Já com a nossa continha montada, nós já vimos como se monta uma continha de matemática. E para chegarmos ao resultado dessa situação problema, nós temos que multiplicar 234 2 vezes, que é a quantidade de filhos que Pedro tem, pelo valor de cada bicicleta. Mas, para chegarmos a esse resultado, nós temos que seguir da seguinte maneira. Nós vamos multiplicar número por número, algarismo por algarismo, etapa por etapa, para que ao final nós possamos chegar ao resultado do nosso cálculo. Então, sempre de trás para frente, nós vamos multiplicar o 2 por 4, depois por 3, depois por 2. Primeiro pelas unidades, segundo pelas dezenas e terceiro pelas centenas. Vamos lá para a gente ver como é que se resolve? Então, vamos lá. Primeiro, nós multiplicamos o 2 pelo 4. 2 vezes 4 é o 4 2 vezes 8. Então, olha aí. Resolver o cálculo da casa das unidades, vamos para o cálculo da casa das dezenas. Então, eu vou multiplicar o 2 agora pelo 3. 2 vezes 3, 6, que é o 3 2 vezes 6. Finalizou o cálculo da casa das dezenas, vamos agora para a casa das centenas, que é a nossa última casinha, tá certo? Multiplicação com 3 algarismos no multiplicando. Então, finalizou o cálculo da casa das dezenas, vamos para a casa das centenas. E 2 vezes 2 é 4, que é o 2 2 vezes. Então, nós temos aqui o nosso resultado. Vejam como é simples, tá certo? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Que é algo que, sabendo interpretar, nós podemos identificar, montar e resolver esse cálculo facilmente. Tá certo, pessoal? Então, essa é a multiplicação com 3 algarismos no multiplicando, quando nós temos que resolver. Quando, através da multiplicação por 3 algarismos, multiplicando um por um, nós chegamos a um resultado maior, tá certo, meus queridos? E nós temos na nossa página 166 a multiplicação com reserva. Para contextualizar a multiplicação com reserva, nós também chegamos com uma situação problema que diz o seguinte: em outra loja, Pedro encontrou uma promoção de bicicletas.
Cada uma delas custa nessa loja R$ 158. Se Pedro optar em comprar as bicicletas nessa loja, quanto pagará pelas duas bicicletas? Vamos calcular? Então, nós temos que calcular 2 vezes o valor da bicicleta, que é 158. Então, montando aqui a nossa continha, nós temos 2 vezes 158. Como nós já aprendemos a resolver a multiplicação com 3 algarismos no multiplicando, nós sabemos que nós temos que fazer 2 vezes 8, 2 vezes 5 e 2 vezes 1. Mas nessa multiplicação, nós vamos ter algo a mais, que é a multiplicação com reserva. Nós sabemos que nós não podemos, em nenhum momento, colocar um número completo, se ele passar de um algarismo, antes de chegarmos à última conta do cálculo, à última casinha do cálculo, que nesse caso é a centena. E é para isso que nós usamos a multiplicação com reserva, onde quando um número passar de uma dezena, quando um número passar de 9 e ele foi escrito com 2 algarismos, ou seja, mais de uma dezena, nós vamos ter que sempre levá-lo para a casa ao lado, até chegarmos ao último algarismo, à última casinha do cálculo. Vamos ver como é que se faz? Então, vamos para a multiplicação. Nós temos aqui 2 vezes 8, que é o 8 duas vezes. 8 mais 8, 16. Então, nós já vimos aí que nós calculamos primeiro as unidades. E calculando as unidades, 2 vezes 8 dá 16. E eu não posso colocar o número 16 por completo, porque senão o resultado ele vai ficar totalmente errado. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou deixar aqui na casinha das unidades o algarismo que no número 16 representa as unidades, que nesse caso é o número 6. Então, eu vou colocar aqui o número 6 e vou levar para a casa das dezenas o algarismo que representa a dezena, que nesse caso é o 1. E vamos seguindo a nossa multiplicação. 2 vezes 5, tá bom? 2 vezes 5 é 10, que é o 5 duas vezes. Nós temos o 10 que vamos aqui somar com o 1 que veio da casinha ao lado. 10 mais 1, 11. É um número também com 2 algarismos que, como não estamos ainda na última casinha do nosso cálculo, não podemos colocá-lo de uma só vez. Então, vamos colocar o número 1 que representa a unidade e vamos levar o outro número 1 que representa as dezenas para a casinha ao lado, tá certo? Chegando na casinha ao lado, vamos seguir o mesmo ritmo. Vamos multiplicar 2 vezes 1, que é 2. E vamos somar o 1 que veio da casinha ao lado ao nosso resultado. Então, 2 mais 1, 3. Então, nosso resultado total deu 316. Viram como é fácil? Viram como é simples? Percebam que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que indo etapa por etapa e seguindo todas as regrinhas, nós conseguimos resolucionar a continha fácil, fácil. Nas próximas aulas, online também, vamos dar continuidade a esse assunto, vamos tirar as dúvidas, por isso que eu peço que vocês assistam às aulas, tá certo? Para que na hora da aula por videoconferência nós possamos tirar as dúvidas restantes de vocês, para que nós possamos caminhar para a próxima etapa sem dúvida nenhuma, tá bom, meus queridos? E hoje nós aprendemos mais um pouquinho sobre essa terceira operação matemática. Eu espero que vocês tenham conseguido entender dessa forma, tá bom? E nós vamos caminhando etapa por etapa durante as próximas aulas. Finalizou a nossa aula, nós temos a nossa atividade, que vocês vão fazer também na página 166, relacionada à multiplicação com 3 algarismos no multiplicando e multiplicação com reserva. E como é que vai acontecer? Essa atividade ela é dividida em 3 situações problemas e a primeira questãozinha é 2 cálculos, 2 continhas de multiplicação com 3 algarismos no multiplicando que vocês vão resolver. Finalizou a atividade? Hoje, logo mais às 2 horas, teremos aula de correção. Então, nós vamos, durante a aula de correção, fazer a correção desse exercício, tá bom, meus queridos? E tirar todas as dúvidas que restaram. Como é um assunto novo, temos que ter paciência, temos que aprender aos pouquinhos, ok?
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo todos logo mais às 2 horas da tarde, para que juntos possamos tirar as nossas dúvidas e aprendermos uns com os outros. Então, agradeço pela atenção, um grande beijo e tchau, tchau!